Salve rastreadores, por aqui Rastreamento Humano, trazendo mais um vídeo, fazendo um ponto de estacionamento e aproveitando para pegar algum ponto de interesse, no caso específico, sobre alguns pelo menos para nós aqui, alguns parâmetros que nós utilizamos para fazer um perímetro de segurança. O pessoal que é rastreador experiente sabe disso. Em algumas situações é importante, dependendo do ponto de parada, tentar criar alguns mecanismos que deem o alerta de proximidade. Portanto, dá para estabelecer um perímetro, e daí tem várias formas de fazer isso. O pessoal que é rastreador experiente sabe disso. Tem um monte de maneiras de tentar fazer isso. Nós aqui procuramos fazer isso em algumas situações, algumas vezes temos vídeo, inclusive isso, de como fazer alguns obstáculos, que não é para machucar ninguém, nem uma pessoa, nem um animal, mas é para impedir, obstar, ou pelo menos impedir o avanço, ou pelo menos criar alguns embaraços para conseguir avançar. Nós tratamos disso, e agora nesse vídeo aqui especificamente tratar sobre um ponto também importante, que é sobre traçar um perímetro de segurança. Como isso? Tem várias maneiras, tem aí vídeos de monte na internet explicando como fazer isso, com latinha, não sei o que, um monte de coisa. Aqui a nossa intenção, vamos tratar de um ponto aqui específico para nós aqui, sem tecnologia, não são equipamentos tecnológicos, até porque numa situação extrema pode ser que não se disponha. Quem tiver equipamento tecnológico, câmeras de monitoramento, colocar essas câmeras fotográficas e conseguir, se tiver sinal, algum tipo de comunicação com essa câmera para ficar vendo sinais, tudo é importante se tiver. Muito bom. Para nós aqui, numa situação mais extrema, por exemplo, ou para ficar mais leve e não ficar com esses equipamentos que dependem de pilha e mais sofisticados, inclusive por custo. Mas para nós aqui, nós não vamos entrar em detalhes para isso, nós tratamos isso só em instruções presenciais, ou mais para o pessoal que é da Irmandade mesmo, do rastreamento humano. Mas para nós aqui, por exemplo, nós não vamos colocar esse perímetro agora, mas por exemplo, para fazer esse perímetro, nós usamos isso aqui. Não vamos fazer divulgação disso aqui, mas isso aqui é uma linha de pesca, mas não é qualquer linha de pesca, é uma linha específica. Não vamos entrar em detalhes aqui, mas essa inclusive aqui, ela é camuflada. Isso é bem mola, tem algumas características que nós tratamos só presencialmente disso aqui, mas o pessoal que é experiente sabe disso. Mas isso aqui é linha de pesca, bastante resistente. Isso aqui para nós pode servir para fazer esse perímetro aqui. Como é que funcionaria? Nós não vamos entrar especificamente nos detalhes, mas por exemplo aqui, nesse local aqui, para nós, na nossa análise, não seria o local mais adequado, por exemplo, se fosse uma situação de risco, fazer um estacionamento e colocar esse equipamento, até porque eles podem falhar. Eles podem, para nós aqui é situação real, nós não estamos criando aqui situações imaginárias de cria um mecanismo aí, tudo certo, pode confiar, não. Nós estamos nesse ambiente aqui, pode colocar o dispositivo, pode cair vegetação, pode passar algum animal, pode não funcionar, porque eventualmente foi colocado de alguma maneira equivocada, é feito manualmente com aquela habilidade, pode ser que não tenha ficado perfeito, então existem falhas. Mas para nós, exatamente porque existem falhas, é que nós procuramos fazer, quando fazemos esse perímetro, em situações que são necessárias, que dá trabalho também fazer isso, nós colocamos pelo menos 3 camadas, que são sistemas de redundância. Sistemas de redundância significa, se um falhar, existe a possibilidade de outro acionar. Mas para nós aqui, pegando aqui um ponto, se fosse estabelecer uma linha de perímetro, usando, por exemplo, essa linha de pesca aqui, por exemplo, para fazer isso, nós faríamos, nesse ambiente não, tem 2 pontos aqui negativos para nós que não recomendariam fazer aqui, a não ser que fosse necessário. Nós estamos falando aqui, se puder escolher o local, muito bom. Mas em algumas situações pode ser que não seja possível escolher o local, e é aquele lá que tem que ser. Então, daí teria que ser feito naquele local. Mas se fosse para escolher, não seria o local adequado esse aqui. Mas enfim, se fosse para fazer, para nós, os sistemas aqui de rudimentar, sem tecnologia, ele teria que ser feito com 3 camadas. Nós não vamos dizer, cada uma dessas camadas é um sistema diferente e tem finalidades diferentes. Nós não vamos abordar especificamente quais são todos, nós vamos pegar só um deles, que é a camada mais externa. Para nós aqui, para uma dessas camadas, seriam 3 camadas, para dar uma certeza maior, uma tranquilidade maior, com finalidades diferentes. Mas para nós, a camada mais externa, que seria a camada mais afastada, e qual o mais externo, isso depende também. A topografia do terreno, ela vai indicar também quanto que vai poder ser mais ampliado ou não. Não adianta tentar numa região com mata muito fechada aqui, colocar um perímetro muito longe, que não vai conseguir escutar nada, por exemplo, não vai ver. E com isso, para isso, são importantes as técnicas de rastreamento. Por exemplo, não vamos entrar em detalhes aqui, mas por exemplo, auditiva, o visual, ele fica num perímetro mais avançado, numa região como essa aqui, o visual fica bastante prejudicado. Então seriam, por exemplo, né, o auditivo, os odores, por exemplo,
seriam os mais indicados para esse perímetro mais afastado. Então, quanto mais afastado, vai depender da topografia do terreno, do que se dispõe aqui. Por exemplo, a gente sempre leva bastante linha aqui para conseguir exatamente isso, né? Ter um perímetro maior. Mas para que funcionaria esse perímetro sem entrar especificamente no detalhe? Então seriam 3 camadas, como se fossem sistemas de redundância, mas cada uma delas com finalidades diferentes. Mas qual seria a finalidade dessa linha de perímetro mais afastada, a mais distante? Para nós, seria colocar esse perímetro para conseguir identificar a direção de aproximação daquele animal ou pessoa que estivesse chegando perto daquele ponto de estacionamento. Qual o ponto de estacionamento aí? Depende também. Pode ser um ponto rápido, como esse aqui agora, por exemplo, só para uma parada de descanso, ou uma refeição, um auto guardado, por exemplo. Ou um ponto de estacionamento também fixo, com mais pessoas, tudo vai depender. Se for um ponto de estacionamento fixo ou rápido, só para descanso ou alimentação, se tiver sozinho ou mais pessoas, qual é a intenção? Se é, por exemplo, detectar que está aproximando um animal ou pessoa, se é tentar adotar alguma contramedida ou se evadir, tudo depende de uma série de situações. Mas para nós aqui, se fosse um ponto de estacionamento para fins de segurança, o ponto mais afastado, e daí dependeria de ser qual a distância do afastamento, isso dependeria, mas o ponto mais afastado para nós aqui, essa camada mais externa do perímetro, ela serviria para indicar a direção de aproximação daquele animal ou daquela pessoa. Ou seja, se o sistema funcionar, que ele pode falhar, tem que ter em mente isso, né? Não é, ele pode falhar, mas se o sistema funcionar, ele daria essa noção, como daí, pelos sentidos do rastreador, o pessoal que é rastreador sabe disso, acabamos de mencionar aqui rapidamente, mas não vamos ficar entrando em detalhe, mas pelos sentidos do rastreador, com base nesse perímetro feito com emprego, por exemplo, dessa linha, e nós recomendamos esse tipo de linha de pesca, por exemplo, nenhum outro tipo de linha ou tipos de filamento, nós recomendamos esse aqui, que seria melhor. Mas, por exemplo, ao detectar isso, ao perceber isso, se conseguiria detectar a direção. E a direção aqui, claro, não é uma coisa precisa. Seria norte, sul, leste, oeste. Ou depende do tipo de comunicação que for estabelecer, se tiver outras pessoas na equipe, por exemplo, 12 horas, 6 horas, 3 horas, 9 horas. Por exemplo, a equipe toda, se for uma equipe, toda a equipe tem que estar falando a mesma língua. Não adianta nada ficar falando norte, sul, leste, oeste se ninguém está com a bússola ali ou está confuso, não sabe qual a direção. Por exemplo, numa aproximação com a aeronave, geralmente a forma de orientação espacial que se utiliza é exatamente essa. Utilizando esse critério do relógio, das 12, 13, 6 e 9 horas, por exemplo, de acordo com a proa da aeronave, por exemplo, que daí todo mundo está falando a mesma língua. Então dependeria, mas para nós aqui, para estabelecer esse perímetro de uma linha mais externa, utilizaria essa linha, fazendo algumas medidas, com o objetivo de, se acionado esse mecanismo, conseguir saber da onde mais ou menos a direção viria. Às vezes não é tão fácil detectar essa direção também na mata, às vezes dependendo do vento, do sistema ali que pode dar eco, pode se perder, mas em distâncias mais próximas não teria tanto problema. Mas se o sistema funcionasse, conseguiria saber de onde estaria vindo aquela aproximação de uma pessoa ou de um animal, e daí avaliar o que faria. Se evadiria do local, por exemplo, recolheria o equipamento, ou se prepararia para fazer um engajamento, ou se, por exemplo, se fosse, por exemplo, percebesse que pudesse ser um animal, se for uma situação, por exemplo, de sobrevivência, tentar verificar qual é o animal e ir atrás dele. Mas, por exemplo, com essas habilidades do rastreador, consegue-se, inclusive, naquele terreno, direcionar mais ou menos, o pessoal que é rastreador experiente sabe disso que nós estamos falando, direcionar, inclusive, fazendo um funil, para que aquela pessoa, animal, que eventualmente passasse por ali, tivesse a maior probabilidade de passar exatamente por aquele ponto que fosse mais interessante ali para fins de detecção nessa camada mais externa dessa linha de perímetro de segurança. Portanto, essa para nós seria o perímetro mais externo. Resumindo aqui, o perímetro mais externo seria para indicar a direção de aproximação da pessoa ou do animal, por exemplo, naquele caso, lá se o sistema funcionasse adequadamente. Daí qual seria a resposta? Aí depende de tudo das circunstâncias, de quantas pessoas estão na equipe, qual o motivo da parada, se vai adotar contramedida, se vai se evadir, dependeria. E daí teriam outros 2 círculos menores de perímetro que nós vamos adotar aqui. Nós, como mais uma vez, isso são instruções presenciais e para a Irmandade mesmo do rastreamento, nós não vamos tratar disso, mas seriam basicamente 3 dessas linhas de perímetros, portanto, para estabelecer uma linha dessa. Portanto, tudo isso com base em técnicas de rastreamento, tanto para fazer o monitoramento da área, pode ser que o sistema tenha falhado ou não, mas também para ficar atento se o dispositivo foi acionado ou não, ficar atento para isso, tudo com base em técnicas de rastreamento, para fins de dar mais segurança para a equipe, para quando estiver sozinho,
ou eventualmente, se detectar a presença de alguém, por exemplo, inclusive verificar, porque em algumas situações pode ser necessário, com menos um animal, numa situação de sobrevivência, saber aproximar. E como nós já falamos aqui, o importante é sempre conseguir surpreender o animal e não ser surpreendido por aquele animal. Esse, portanto, é mais um vídeo do rastreamento humano. Fiquem todos com Deus, fiquem seguros, longa vida à República.